Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já temos connosco a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, representada pelo Sr. Presidente Alexandre Guedes da Silva, Sra. Vice-Presidente Margarida Pissarra Navalhinhas e o Sr. Vogal Susana Mata. Em representação da Comissão de Saúde e da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, temos aqui os senhores deputados das comissões e dos referidos grupos de trabalho das audiências e das audições. E é com muito gosto que os temos cá para apresentar propostas de melhoria de políticas sociais e de saúde de forma a melhorar as condições de vida das pessoas com esclerose múltipla. A grelha de tempos que nós temos, 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada deputado do grupo parlamentar respectivo, depois novamente 10 minutos à entidade. O Sr. Presidente Alexandre Silva faz a gestão dos 10 minutos da forma que melhor entender, passo-lhe a palavra e está à vontade para o efeito. Então, desde já, tenho a palavra e obrigada uma vez mais pela vossa presença. Nós é que agradecemos a simpatia como somos recebidos nesta casa desde sempre e, portanto, não é a primeira vez que a SPEM vem cá, não será seguramente a última, mas de todas as vezes que cá temos a oportunidade de falar com os seus deputados, somos muito bem recebidos e, sobretudo, somos, eu creio que, entendidos. E a principal razão pela qual nós vos trazemos hoje aqui este pedido de ajuda, porque na realidade é um pedido de ajuda, é exatamente porque nós sentimos que hoje estamos em condições de vos dizer que, mercê dos avanços da medicina e mercê da maior rapidez no diagnóstico, temos condições para poder dar um contributo muito maior em termos da nossa vida profissional do que acontecia há 10 anos atrás ou acontecia há 20 anos atrás. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que hoje nós conseguimos ter diagnósticos já na idade pediátrica e, portanto, conseguimos atuar rapidamente, ou mais cedo, sobre a progressão da doença. Uma doença como a esclerose múltipla é uma doença que se instala e se desenvolve. E por isso os vários tempos, o tempo para diagnóstico, o tempo para a terapêutica, o tempo para a própria aceitação da condição da pessoa doente, são tudo tempos muito importantes, porque para nós tempo é cérebro. Se nós nos deixamos, se nos descuidamos, acabamos de facto por pagar um preço muito caro no futuro. Esta é uma doença da qual não se conhece ainda a origem, é uma doença que foi identificada há 140 anos, portanto é um desafio para a ciência, um desafio para a medicina, mas hoje já se consegue de facto saber muito mais e sobretudo consegue-se atuar preventivamente para que a doença não progrida de forma catastrófica. E é isso que nós trazíamos aqui hoje como várias propostas que, no sentido da nossa população, fazem todo sentido. Nós gostaríamos de poder ter carreiras profissionais e carreiras contributivas o mais completas possível. Para nós é impensável sair do mercado de trabalho aos 30 anos ou aos 35 anos. Mas isso ainda acontece, infelizmente. E acontece porque acabamos por não ser compreendidos no local de trabalho, acabamos por não ser compreendidos tanto pelos patrões como pelos nossos colegas de trabalho. E porquê? Porque uma parte muito significativa das nossas dificuldades são invisíveis. São sintomas invisíveis que tornam a nossa vida muito mais difícil. Eu posso dizer que hoje levo 3 vezes mais tempo para me vestir do que levava há 10 anos atrás. E isso é invisível, quer dizer, as pessoas não conseguem valorizar isso, porque aparentemente eu tenho aqui algumas dificuldades de equilíbrio, mas estou com bom aspecto, não é? Portanto, o que é que levaria uma pessoa com bom aspecto a ter esta dificuldade? Portanto, todas estas nossas propostas, que estão aqui escritas, resultam exatamente deste sentir. Nós queremos estar muito mais incluídos na sociedade, ter muito mais perspectivas profissionais, ter perspectivas de ter uma carreira, ter perspectivas de poder dar o nosso contributo
enquanto cidadãos da República Portuguesa. E é algo que tem vindo a ser possível exatamente por estas questões que eu vos disse, do diagnóstico precoce, da intervenção também rápida e de, ao fim e ao cabo, criarmos estas condições para que as pessoas estejam protegidas e tenham uma rede de proteção. Nós temos aqui medidas tanto na área da saúde como na área social, e é por isso que foi pedido esta audiência conjunta, porque entendemos que a saúde e o social, no nosso caso, têm que estar de mãos dadas. Porque se isso não acontecer, nós acabamos por ficar numa zona de fronteira que hoje é terra de ninguém. E sendo terra de ninguém, nós acabamos por não conseguir fazer valer os nossos direitos como pessoas doentes e pessoas com deficiência, e acabamos por ficar na alternativa única, que é ter uma aposentação forçada, quando na realidade, se houvesse uma adequação dos instrumentos do trabalho, isso poderia ser obviado. Nós tivemos a audácia de fazer aqui uma proposta de alteração da Lei do Trabalho, exatamente para vos dar a entender que, sendo esta uma doença que tem agudizações periódicas, para nós era muito importante que também a proteção que pudéssemos vir a ter tenha ela uma periodicidade. Sendo que, como estes agravamentos também são aleatórios, nós nunca sabemos quando é que eles acontecem. Nós descobrimos como é que estamos quando acordamos de manhã. E esta é a vida das pessoas com esclerose múltipla. Elas nunca sabem o que é que... nunca podem fazer grandes planos para o futuro, porque a realidade todos os dias as surpreende. E, portanto, nós temos que ser adaptativos. E é isso que nós procuramos. Nós os três, por acaso, somos dirigentes da SPEM com esclerose múltipla, todos nós, e esta é, de facto, as minhas dificuldades não são iguais às da Margarida, nem são iguais às da Susana. São distintas e são sempre muito pessoais. Pronto, eu ficaria por aqui nesta primeira intervenção, passaria à Margarida, que foi a pessoa que ouviu os nossos colegas com esclerose múltipla e que, ao fim e ao cabo, elencou todas estas necessidades que foram identificadas. Margarida. Quanto tempo temos? Só para eu não me perder. Até aos 10 minutos. Ok. Olá a todos. Obrigada por nos receberem também, em nome da SPEM. Contextualizando aqui o documento que têm à frente, acho que é importante dizer que esta é a voz das pessoas com esclerose múltipla no país. Porque isto é um compilar de um trabalho que está a ser feito pela nossa equipa, não só das pessoas com esclerose múltipla, mas também dos técnicos que com elas trabalham e convivem. Isto é o resultado de uma campanha que fizemos, Somos a Sua Voz, na altura do Dia Mundial em maio, e que apresentámos à Comissão de Saúde. Esta é uma compilação que depois acabámos por fazer todos em conjunto, direção e técnicos, de uma proposta de melhoria, de alteração em alguns decretos de leis e algumas leis, para que pudessem facilitar a vida destas pessoas. Não vou acrescentar que também tenho esclerose múltipla, há 17 anos, tenho 32 anos e também passei por este caminho de não entenderem, de estigmatização, de caminho de perceber a doença e por isso, enquanto vice-presidente, aproximo-me das pessoas e estamos aqui e temos muitas vozes que estão aqui por trás de nós. Portanto, obrigada a todos por nos receberem. Relativamente aqui a estas propostas, eu queria só salientar algumas que são muito importantes, porque estão aqui várias e também não queremos dispersar. Realmente a questão das juntas médicas e da tabela nacional de incapacidades é uma preocupação constante. É uma preocupação que recebemos diariamente. As pessoas não conseguem nem ter acesso às juntas médicas, nem depois ter o grau de incapacidade que os médicos ou que elas sentem diariamente. Não conseguem sequer chegar aos 60%. E em vários casos, como sabem com certeza, do cancro e de outras patologias, os 60% são logo atribuídos à cabeça. E é isso que nós pedimos aqui. É para também sermos incluídos nestas deficiências que acabamos por adquirir por ter esclerose múltipla e conseguir logo a partir dos 60%. Porque se vos fôssemos dizer aqui os graus que cada um de nós tem e o visível que é, não sei se
se conseguiriam acreditar, porque eu, por exemplo, tenho mais de 60%. A minha colega que está aqui, que tem outras dificuldades mais visíveis, tem menos de 60%. E o Alexandre tem mais. Portanto, isto é muito variável e mesmo a avaliação que é feita pelas juntas médicas é muito variável e nós queremos pedir que haja uma uniformização nesta avaliação. Que não seja diferente eu ir a Évora, eu sou de Évora, de uma pessoa que vai a Lisboa e de outra pessoa que vai ao Porto ser avaliada. Que isto pudesse ser idêntico e que pudéssemos também promover, e daí a questão desta proposta dos centros de responsabilidade integrada, que nestes centros de responsabilidade integrada com certeza terão mais capacidade para fazer estes relatórios adequados à capacidade da pessoa. Daí esta necessidade que o Governo saiba destes centros de responsabilidade integrada e que possa intervir e apoiá-los, porque neste momento só temos um, criado dia 4 de dezembro no Hospital dos Capuchos. E não quer dizer que a gente precise de muitos, mas precisamos pelo menos de um central e talvez de um no norte e outro no sul. O sul está completamente desacompanhado a nível de neurologia. E isto, eu trabalho também na SPEM, trabalho no sul, trabalho no Alentejo e tenho noção, pelo que as pessoas me dizem, e pelos hospitais de contacto. Sabemos que este é um problema, não vou entrar por ele, do SNS, mas acho importante ter esta questão da neurologia, dentro da neurologia, da esclerose múltipla, como poderíamos falar de outras doenças, o acompanhamento que nos é devido. Depois, relativamente, queria falar ainda do incluir na lei laboral esta disposição que nós falamos aqui. Isto, no fundo, é a par com o Estatuto do Trabalhador Estudante. Nós só nos queremos, dentro da lei que já existe, promover que as pessoas com esclerose múltipla possam trabalhar, mas, por exemplo, eu estou a ter um surto, não é visível, porque os surtos que tenho nem sequer são visíveis. Portanto, eu estou a ter um surto, o médico passa uma declaração e eu posso ter, por exemplo, aqueles 3 dias que no meu caso chegam perfeitamente e não tenho uma redução do ordenado e possa ter estas horas diferentes de outra pessoa que não tem surtos, que possa ser adaptado à condição da pessoa. E no caso da esclerose múltipla, acabamos por adquirir incapacidades que são deficiências, que depois vão, no atestado de multiusos, vão estar lá descritas, não é? Portanto, acaba por ser uma multideficiência que é progressiva, porque a doença é neurodegenerativa. Por isso há esta preocupação de que a pessoa continue no mercado de trabalho. Também por poupar o dinheiro ao Estado, ter que dar as reformas mais cedo. Isto é absolutamente, acho que não precisamos de justificar. Depois, outra questão que gostava que tivessem atenção é a atualização do preço compreensivo para o tratamento no SNS do doente com esclerose múltipla, que sem dúvida está desatualizado e estará desatualizado em mais doenças. Mas na nossa, que é que nos diz respeito, achamos que era muito importante este preço estar atualizado e estar atualizado conforme uma monitorização, que é uma coisa que infelizmente não acontece e que se houvesse uma monitorização próxima dos doentes, não havia necessidade de internamentos, não havia necessidade de tantos tratamentos e seria poupar dinheiro ao SNS. Portanto, na nossa opinião, se olharmos para aqui e conseguimos ver que estas medidas até se juntam todas elas, e pronto, estas eram as principais. Outra principal é o tempo, no nosso caso, é cérebro. Portanto, a atuação precoce na prevenção da esclerose múltipla, que não dá para prever, mas que dá para fazer alguns exames complementares de diagnóstico, por exemplo, ressonâncias. No Alentejo temos esta dificuldade, só temos uma máquina de ressonâncias, posso vos dizer. Então, temos uma grande dificuldade aqui, porque temos um território imenso e não conseguimos diagnosticar precocemente. Então, vamos ter pessoas com incapacidades e vamos ter mais para o SNS, porque o nosso tratamento é todo ele pago pelo SNS. Portanto, logo aí, acho aqui uma questão importante. Claro que as associações de defesa de utentes, que é o caso da SPEM, têm esta última medida que nós colocámos aqui, porque está na lei, que tem este apoio financeiro, que nós infelizmente nunca tivemos e que temos um centro de neuroreabilitação, que não sabemos até quando conseguiremos que ele funcione, porque precisamente não temos qualquer tipo de apoio para ele. Temos de terminar esta primeira parte. Sim. Pronto. Obrigada, só queria deixar estas notas e obrigada. Muito obrigada. Não, tá Depois, bom? na segunda parte, temos mais 10 minutos, voltamos a usar a palavra. Muito obrigada.
Eu vou passar então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Irene Costa, para uma intervenção até 5 minutos, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas, cumprimentar os representantes da STEM, Sr. Presidente, o Dr. Alexandre Silva, Dr. Margarida Navalhinhas e a Dra. Susana Mata. Agradecer-vos a vossa presença aqui, dizer-vos também para nós é um gosto ter-vos cá, receber-vos cá e enaltecer também a forma como fomos também recebidos quando tivemos a oportunidade de visitar a vossa casa e conhecer um bocadinho mais de perto as vossas dificuldades e saudar-vos pelo trabalho excelente que fazem em prol destes doentes, das pessoas com esta doença. Dizer-vos que, de facto, aquilo que vocês nos disseram aqui nos move a todos, não é? Nos convoca a todos, de forma a refletirmos em conjunto sobre esta questão e sobre as dificuldades que vocês nos apresentam. Dizer-vos que nós acompanhamos todas as propostas que vocês aqui colocaram, não há como não acompanhar. De facto, umas mais importantes que outras, umas mais fáceis de concretizar do que outras, mas sim, todas elas são importantes e a referência que quero aqui deixar é que, de facto, o Partido Socialista acompanha todas estas medidas que vocês aqui nos deixam. Eu queria também só dar nota de que os governos do Partido Socialista têm tido esta preocupação de fazer um caminho e ter uma governação que seja cada vez mais próxima das pessoas com deficiência, das pessoas com estas dificuldades. Sabemos que nós temos dado passos que são muito significativos, admitimos que ao nível das vossas necessidades não sejam os passos que vocês necessitem, nem à velocidade que vocês gostariam que fosse, mas não podemos deixar de referir que de facto tem sido uma preocupação dos governos do Partido Socialista acompanhar as vossas dificuldades, não só na vertente económica, mas também na vertente profissional, na vertente familiar. E eu gostava só de dar alguns exemplos, como as medidas positivas em favor do trabalhador com deficiência. Podem não ser as adequadas, mas é um caminho que fomos traçando. Também as regras impostas na contratação de novos trabalhadores, com a possibilidade das pessoas com deficiência fazerem mais trabalho em teletrabalho. E em relação às medidas positivas também a dispensa dos trabalhadores nas formas de organização das empresas, como na diminuição das horas extraordinárias. Dizer-vos também no que refere à agenda do trabalho digno, também alguns avanços positivos na área das pessoas com deficiência. E darmos nota aqui, uma nota positiva relativamente aos atestados de incapacidade e à dificuldade que se tem verificado. Os atestados multiuso e todos os benefícios adicionais em saúde que esta medida trouxe foi também uma medida política social do Partido Socialista, que depois veio numa avalanche de pedidos em que os serviços não tiveram a capacidade de dar respostas imediatas, que depois foi atrasando com a pandemia, mas que de facto é uma preocupação que o Governo Socialista admite, até porque foi uma medida criada por si, para ir ao encontro das dificuldades das pessoas, mas foi publicado ontem, no dia 11 de julho, o despacho 37306, que cria um grupo de trabalho que prevê precisamente avaliar as circunstâncias que devem dispensar a realização de junta médica e atribuir logo a incapacidade aos doentes que têm esta patologia, que será de forma permanente. Outras medidas poderíamos falar, como a prestação social para a inclusão, que também de facto acaba por ser uma mais-valia e um complemento que vem ajudar os doentes portadores desta doença, e outras medidas previstas, como o cuidador informal e outras que o Partido Socialista foi de facto avançando. Volto a reiterar que, de facto, não é, se calhar, aquilo que vocês necessitam, precisam de medidas mais específicas, daí que estas medidas que nos apresentam agora sejam também importantes para que nós possamos refletir. E eu gostava aqui de colocar duas questões, uma vez que a doutora Margarida já foi adiantando algumas das medidas que aqui colocam. Eu gostava de lhe perguntar como é que é em termos de ajudas técnicas, como é que vocês agora vão fazendo relativamente às ajudas técnicas, que eu reconheço que é uma área que nós precisamos de trabalhar, porque há uma dificuldade imensa em aceder a essas ajudas técnicas. E também em relação aqui às dificuldades na habitação e às barreiras arquitetónicas, como é que têm resolvido esse problema e se acham que a articulação que podemos fazer com os municípios, na medida em que também estão mais próximos da população e temos investido muito nesta política de proximidade, se tem tido um feedback positivo nestas questões relativamente à habitação e à articulação que possa ser efetuada com as autarquias para abolir estas barreiras arquitetónicas. Não sei se a doutora Berta quer colocar alguma questão, temos só meio... Sim, é só dizer que de facto acompanhamos, estas propostas estão bastante bem estruturadas. A revisão da tabela de incapacidades, nós também temos, já questionamos o Governo e sim, reconhecem essa necessidade.
Em relação à lei laboral, é uma questão que teremos que ver. Bom, aqui também estávamos a comentar, e também é importante que se faça a regulamentação urgente e definitiva dos mecanismos de apoio à vida independente, uma vez que o projeto piloto está a decorrer e é preciso avançar. Já é 2017. Já é 2017 e pronto, e é preciso realmente passar de piloto e tentar ver, avaliar, etc. Vamos também colocar ao Governo estas questões também para percebermos em que ponto é que está esta situação. E de resto, o Registro Nacional da Pessoa com esclerose múltipla também nos parece bastante importante, até para identificar as necessidades em saúde, as necessidades de apoio, etc. E, de facto, acho que, de uma forma geral, e a criação de centros de responsabilidade integrada, vocês sabem que os centros de responsabilidade integrada é mesmo um compromisso deste Ministro e deste Governo, e esperemos que também se avance no que diz respeito à esclerose múltipla. Terminar, e de uma forma geral, Sr. Presidente, vou mesmo terminar, como disse aqui a minha colega, nós estamos bastante sensibilizados e sabemos que é preciso aqui um trabalho continuado para responder mais e melhor às necessidades das pessoas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado João Dias Coelho, faz favor. Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado e muito boa tarde ao Sr. Presidente Alexandre da Silva e à Doutora Margarida Navalhinhas, será assim, não é? Muito obrigado pela vossa presença e, antes de mais, até porque agradeceram bastante a nossa recepção, mas nós é que temos que vos agradecer terem cá vindo hoje e partilharem connosco as vossas preocupações, as vossas necessidades, porque é uma obrigação nossa, enquanto votados da nação, representarmos os cidadãos na sua globalidade. E, portanto, estamos cá com todo o gosto e com todo o interesse em ouvir-vos, atender dentro do possível aquilo que uma Assembleia da República pode fazer, porque, como sabem, são competências normalmente executivas, compete ao Governo de resolver os problemas dos cidadãos em concreto. A nós compete-nos ouvir-vos e tentarmos, com as medidas que a lei nos permite, podermos, enfim, ou sob forma de recomendação ou, eventualmente, em alguns casos, em regime de projeto de lei, podermos auxiliar os mais desfavorecidos e aqueles que mais necessitam, que são aqueles, por regra, que são peticionários. Eu próprio já fui peticionário e sei exatamente qual é o papel que é estar desse lado e vir à Assembleia pedir, às vezes sentir que estamos quase a pedinchar uma ajuda. O caso concreto em questão é um caso complexo. Eu fiz aqui até uma avaliação sobre o estudo que foi desenvolvido na Universidade da Beira Interior pela mestre Maria João Batista Ribeiro, não sei se conhecem, nos anos de 2015, e que faz, e achei este estudo interessante até porque é um estudo que teve em causa um centro hospitalar que é o de Cova da Beira, portanto, numa zona interior do país, e, portanto, dá um reflexo sobre as necessidades e sobre as carências que existem, não em Lisboa e no Porto, mas sim no interior do país, como aqui, aliás, foi focado pela doutora Margarida, nomeadamente no caso do Alentejo e de Évora. E, portanto, já se percebeu, e pelo menos da vossa exposição escrita e oral, de que há um conjunto de evidências que o Governo vai ter que corrigir com alguma celeridade, até porque estes casos, apesar de, enfim, nós estamos a falar, pelo menos neste estudo, de 50 doentes por 100 mil habitantes, portanto, a regra geral é essa. Isto aparece até em idades bastante recentes, portanto, estou a falar na casa dos 20 aos 40 anos, portanto, em média, pelo menos é o que o estudo resulta. E haverá, obviamente, aqui que ter em conta que, para além de todas as pessoas que têm o direito à saúde, neste caso concreto estamos em pessoas com idade ativa, portanto, com a possibilidade e com o direito de exercerem atividade profissional. E, portanto, nesse sentido, as medidas, e é por isso que está aqui também o meu colega da Comissão de Trabalho do PSD, estão e vão ter que ser conciliadas no sentido de podermos harmonizar, quer a saúde, quer por via também do direito do trabalho, medidas que possam responder àquilo que vocês, já em maio, numa visita conjunta, onde também os deputados do PSD tiveram a oportunidade de estar presentes, foram detectadas e que hoje, de uma forma sumária, organizada e bastante detalhada, vocês nos entregaram e que vamos ter, obviamente, o máximo cuidado em não só acolher as vossas reivindicações, no sentido de estudar, obviamente, e delas poder fazer também recomendações ao Governo ou iniciativas que possam ser importantes. Queria salientar algumas. É claro e evidente que o diagnóstico precoce é uma necessidade objetiva. E, nesse sentido, se me pudessem depois, ou nos pudessem ajudar em algumas identificações de problemas concretos e de forma a que poderíamos
melhorar. Eu sei que equipamentos, nomeadamente a ressonância magnética, será um dos equipamentos essenciais para este diagnóstico. Até porque as lesões têm que ser detectadas com rapidez e, portanto, têm que ser monitorizadas. Portanto, nesse sentido, se nos puderem, de alguma maneira, precisar ou sugerir algumas das medidas que possamos contribuir com alguma proposta, ficaria grato com elas. A idade de diagnóstico já falámos e depois há um conjunto de situações. Uma delas tem a ver com a mobilidade. Eu penso que é um dos problemas que também vos afeta. Não só mobilidade em casa, no privado, mas também nos edifícios públicos e, portanto, nas acessibilidades. Portanto, isso é um aspecto que não é transversal aos deficientes físicos, portanto, não é só o caso concreto da vossa doença, mas particularmente também a outras, mas há de facto de tomar-se decisões sérias e, porventura, algumas medidas mais adequadas que possam corresponder a uma necessidade, considerando os casos em que as pessoas estão a exercer uma atividade profissional e, portanto, têm que estar estimuladas, e compete ao Estado proporcionar esse estímulo, que é o cidadão sentir-se confortável e vivo, não é? E com vontade de continuar a trabalhar. E, portanto, tem que ter essas mínimas condições, de onde o rastreio, ou melhor, a possibilidade de haver um registro dos doentes com os pacientes com este diagnóstico da esclerose múltipla é, evidentemente, importante. Não é? Temos depois aí sempre o RGPD e algum conjunto de legislação adicional que teremos que acautelar, mas, de qualquer forma, eu julgo que é muito importante esta vossa também reivindicação, no fundo, de sabermos quem são, quantos são, onde estão e proporcionarmos com os centros de saúde e com uma iniciativa proativa que as unidades de saúde têm que ter, um acompanhamento mais direto, inclusivamente também aos cuidadores familiares, porque este é outro problema que eu já vi, que vocês já reiteradamente têm vindo a levantar. Aqui nas comissões, volta e meia, todos nós achamos que sim, que temos que fazer qualquer coisa para os cuidadores, mas aqui o que com certeza pretende é uma resposta em concreto. É evidente que da Assembleia será sempre, isto tem que vir do Poder Executivo, mas cabe-nos a nós também, e nesse sentido fica a promessa de tentarmos, dentro do possível, dar-vos uma resposta a este vosso pedido, que eu diria que é quase uma exigência, porque faz todo o sentido que a tenham colocado. Julgo que, relativamente às juntas médicas, é um tema recorrente, nomeadamente também, sabem que houve aqui um conjunto de atrasos, a pandemia não colaborou nada, e aliás, eu sou bastante crítico de alguns aspectos da forma como, em determinado momento, não no início, como é evidente, a pandemia foi elevada, porque prejudicou muitas outras valências e doenças e pacientes, quer com o cancro, quer com o vosso caso e outros, que infelizmente não puderam ter o apoio necessário do Serviço Nacional de Saúde, que, apesar de ter dado uma excelente resposta naquilo que foi o Covid-19, nós sabemos perfeitamente que depois a capacidade de poder responder às vossas necessidades e outros pacientes, nomeadamente nos meios de diagnóstico, ficou tudo bastante atrasado e, obviamente, tem que haver agora um esforço, não de cativações do Orçamento de Estado, mas um esforço na utilização das verbas do Orçamento de Estado por parte do Governo, no sentido de compensar quem mais carenciado está, para que, obviamente, estes diagnósticos e estes meios diagnósticos sejam facilitados e sejam proporcionados a quem mais necessita. Portanto, esse é o nosso compromisso, iremos estudá-lo e dar-vos, obviamente, uma resposta, fica desde já assumido publicamente pelos nossos deputados que estão aqui, que somos 3, mas que certamente iremos dar esse acolhimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e Senhores Deputados, começo por agradecer a presença neste grupo de trabalho da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e nomeadamente ao Dr. Alexandre Guedes da Silva, à Dra. Margarida Navalhinhas e à Dra. Susana Mata. Não vou entrar aqui em grandes considerações, eu julgo que, quer naquilo que vocês expuseram, quer naquilo que ouvimos já dos vários deputados, está bem claro, estão bem claras as dificuldades pelas quais estão a passar e, de facto, alguma coisa tem que ser feita. Tenho apenas algumas questões a pôr-vos e às quais passarei de imediato. Houve alguma diligência tomada pela tutela após a aprovação da resolução que recomendava ao Governo o Registro Nacional da Doença? Se sim,
em que fase de execução se encontra. Em Portugal, a prevalência estimada é de 8.000 pessoas com a doença. Consideram que este número pode estar subestimado por desconhecimento, desvalorização dos primeiros sintomas ou falta de acesso a cuidados de saúde? Que estratégias consideram que devem ser promovidas para aumentar a consciencialização sobre esta doença? Podem partilhar alguma experiência pessoal sobre os desafios do dia-a-dia de um doente de esclerose múltipla? E qual o impacto da doença no foro pessoal, profissional e financeiro? Já ouvimos da vossa parte, julgo que uma resposta perfeitamente clara sobre este aspecto. De qualquer das formas, fica a questão colocada. Os doentes com esclerose múltipla têm atualmente acesso a todos os medicamentos? Como caracterizam o acesso aos cuidados de saúde especializados, especificamente na área de neurologia do Serviço Nacional de Saúde? Do universo conhecido de doentes, qual a percentagem dos que estão em situação de incapacidade permanente? Têm informação que possam partilhar sobre tempos de espera para juntas médicas? E, por último, relativamente à revisão da Tabela Nacional de Incapacidades, que alterações consideram, Vossas Excelências, essenciais? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar na Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os Srs. Deputados, mas principalmente por cumprimentar a SPEM, na pessoa do Dr. Alexandre Silva, da Dra. Margarida Navalhinhas e da Dra. Susana Mata. Em primeiro lugar, pedir desculpa por não ter estado aqui no início da audição, mas isto hoje é um dia complicado para os partidos mais pequenos que têm que andar a correr entre salas, mas vou tentar ficar até ao fim da vossa porque tenho outra reunião ao mesmo tempo, mas vou tentar ficar porque acho que neste tipo de, não só na esclerose múltipla, mas em várias outras doenças que têm todo este conceito que vocês já aqui explicaram, que são doenças com um grande impacto na vida das pessoas e das famílias, que se tornam em determinados momentos da vida altamente incapacitantes. Eu acho que queria demonstrar, e por isso é que também fiz questão de conseguir cá vir, de demonstrar que da parte da Iniciativa Liberal tem todo o apoio, temos toda a abertura sempre para falar convosco e para compreender as vossas preocupações e necessidades. Isto fica para o último, já há muitas perguntas que foram feitas, mas também queria clarificar aqui relativamente ao Registro Nacional da Esclerose Múltipla. Isto foram aprovados alguns projetos de resolução, se não me engano, em 2019. Nós não estávamos cá, mas teríamos de certo votado a favor. Vocês aqui referem que de facto não houve avanços, mas 4 anos depois eu pergunto, de facto, nada de nada, não há, como é que isto é possível, não é? É uma coisa que é tão importante e como é que isto é possível? Perguntar-vos também, alinhado a isto, já aqui explicaram que há neste momento um centro de referência, perguntar se a perspectiva, porque a esperança é que se abram mais, mas se existe uma perspectiva concreta de que estes centros vão avançar. Depois, mais de números, gostava de perceber como é que está a ser feito e quanto tempo, em média, demora a referenciação de doentes dos cuidados de saúde primários quando há uma suspeita para os cuidados hospitalares, quanto tempo é que quanto tempo é que demoram a ter uma consulta especializada neste tempo, e aqui perguntar também se consideram que ou se têm conhecimento que os diagnósticos de esclerose múltipla também estão atrasados ou não, mais aqui por falta de resposta neste ponto, por falta de resposta do SNS, e que nos explicassem e deixassem claro qual é o impacto de um diagnóstico tardio de esclerose múltipla, de um diagnóstico de esclerose múltipla. Depois perguntar também que os meios complementares de diagnóstico e terapêutica são cada vez mais sofisticados. Hoje em dia já conseguem fazer diagnósticos em idade pediátrica, portanto, qual é o vosso conhecimento de quantas crianças neste momento já foram diagnosticadas em Portugal com esclerose múltipla, e como é que este acompanhamento está a ser feito por parte dos serviços de pediatria e de neuropediatria destas crianças e jovens que têm sido diagnosticados. Depois, relativamente aos atrasos no diagnóstico, não tanto por falta de resposta, mas por uma questão de literacia, ou seja,
o que é que o Governo tem estado a fazer para sensibilizar não só a comunidade em geral, mas principalmente os profissionais de saúde e mais ainda dos cuidados de saúde primários para conseguirem reconhecer os primeiros sinais de alerta e mais uma vez aqui o objetivo é que este diagnóstico seja feito muito mais atempado para se começar a reagir a tempo útil. Depois, perguntar-vos, de uma forma geral, se ainda continua a existir aqui uma estigmatização e uma discriminação dos doentes com esclerose múltipla, porque isto, de facto, está ligado... Pronto, isto perguntar-vos esta parte primeiro. Depois, ligado à questão aqui da Tabela Nacional de Incapacidades e da Tabela de Acidentes de Trabalho, nós já várias vezes falámos sobre isto e questionámos que provavelmente devia aqui haver uma revisão. Vocês aqui já deixam algumas sugestões de como é que isto podia ser feito. Acho que seria importante deixarem aqui também, nesta audição, essas possíveis alterações. E depois também dizer que foi com muita pena que a Iniciativa Liberal viu rejeitado o nosso projeto para o certificado de incapacidade recorrente e intermitente. Nós na altura falámos sobre isto. Isto seria uma medida bastante importante porque de facto nós sabemos que num determinado momento estão bem, mas depois isto é uma doença que tem sintomas que são intermitentes muitas vezes, depois de estarem devidamente mais estabilizados, se é que posso dizer assim. E isto seria, portanto, eu pergunto-vos como é que viram a recusa deste tipo de soluções e para recordar o que fazia é que havia um certificado que permitia a que alguém que recorrentemente tivesse 1, 2, 3 dias, portanto uma situação em que não se enquadrasse na baixa habitual, poderia não ter uma perca de vencimento. Eu gostava de vos perguntar como é que viram esta rejeição. Para terminar, perguntar-vos mais 2 coisas só, mas rapidamente, se existe tendo em conta o impacto que esta doença tem na vida das pessoas, principalmente dos doentes, mas também das famílias, se existe algum apoio psicológico por parte do SNS, portanto, numa ótica de multidisciplinaridade sobre isto, e perguntar-vos se os doentes com esclerose múltipla estão a ter acesso às terapêuticas mais inovadoras, ou se existem terapêuticas inovadoras que estejam neste momento a aguardar autorização por parte do Infarmed, se sim, há quanto tempo, se os doentes conseguem aceder através dos PAPs, dos planos de acesso precoce, e quantos doentes é que aguardam deferimentos para aceder a esta medicação inovadora por parte do Infarmed. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Presidente. 10 minutos, Sr. Presidente, para um conjunto de questões, mas eu confio no poder de síntese. O Presidente vai ser rapidíssimo, mas primeiro vamos dar aqui a palavra à Susana, só para ela poder também dar a opinião dela sobre esta proposta e depois eu procurarei fazer chegar as respostas mais importantes, sendo que todas as outras para chegar por... Muito bem, faz favor. Mais uma vez, boa tarde e obrigada a todos. Eu vou aqui começar, na minha intervenção, dar logo algumas respostas, porque estamos aqui a falar em nome próprio. Eu também tenho esclerose múltipla, eu também tenho deficiência e acho que aqui as primeiras 2 questões que a senhora deputada colocou, em termos de ajudas técnicas, é um dos pontos que abordamos e é um dos grandes problemas que nos chegam diariamente ao nosso serviço social, é como é que eu consigo este ou outro produto de apoio, ou então, será que vale a pena pedir? Isto vai demorar tanto tempo, o que é que eu faço no ano ou 2 que vou estar à espera? Nós, enquanto SPEM, temos um projeto para conseguirmos este apoio, ou seja, sermos um banco de ajudas técnicas. Temos os profissionais, temos terapia ocupacional, temos os nossos fisioterapeutas, portanto, temos profissionais qualificados para poderem gerir estes produtos em função das necessidades dos utentes. Portanto, eu acho que isto iria fazer aquilo que é mais necessário. É a pessoa que precisa ter o apoio que precisa naquele momento. Não é depois de um processo burocrático que demora não sei quantos meses, estar mais 1 ano ou 2 à espera da resposta, porque, infelizmente, é o que acontece. Não sei se respondi à sua questão, mas o objetivo da SPEM, e para isso, obviamente, precisamos
do apoio da Segurança Social, que é quem tutela estas respostas e que, obviamente, não sendo a pessoa a pedir aquele produto de apoio em particular, terá que haver aqui uma adequação da legislação. A segunda questão, as dificuldades na habitação e as barreiras arquitetónicas. Eu ontem estive no INR, na apresentação daquilo que foi o resultado do primeiro programa de apoio nas acessibilidades 360, e mais uma vez aqui eu falo em nome próprio, porque eu fui uma das 28 pessoas que teve uma ajuda técnica do primeiro aviso. Isso é ótimo, eu consegui, mas sei de muitas outras pessoas que não conseguiram. Eu soube desde que este aviso estava aberto muito poucos dias antes, apenas consegui dar resposta porque tinha pedido uns orçamentos pouco tempo antes, ou seja, eu tinha tudo preparado para enviar naqueles 3 ou 4 dias que faltavam. Ainda tive que informar a autarquia, Aljustrel, eu sou do Distrito de Beja. O que é que se passava? Porque não faziam ideia nenhuma daquilo. Portanto, eu tive que ir lá quase que dar capacitá-los para aceitarem a minha candidatura. Ou seja, este programa, pelo que eu ouvi ontem e pelo que eu conheci do assunto até hoje, é excelente. É aquilo que o país precisa para dar esta resposta. E pelo que eu percebi ontem, pela Sra. Ministra, portanto, vai abrir um novo aviso, temos mais quantidade de milhões excelentes, se forem usados de facto da melhor forma e para quem precisa, com a celeridade que foi apresentada e que eu aqui agradeço o trabalho todo nesse sentido porque me pareceu excelente. Portanto, eu acho que responde, e foi a resposta que eu gostei ontem, assim, muito sinceramente, de ouvir. Apenas, aqui uma parte, é muito importante este aviso chegar às pessoas. Foi o que não aconteceu no primeiro. Eu, porque estou dentro destes assuntos, de outras associações, soube poucos dias antes, muita gente não soube. Muitas autarquias não souberam, portanto. Isso eu quis dar resposta aqui, até porque me cabe... Pronto, e já respondi às 2 primeiras, vou passar ao Sr. Presidente, porque senão eu respondo a todas. Obrigada. Muito obrigada. Eu não vou conseguir falar em todas, mas vou falar naquelas que são realmente importantes. Estratégia para a divulgação da esclerose múltipla, ela existe, mas é nossa. É nossa das associações, é nossa da sociedade civil. Desafios do dia-a-dia da pessoa com esclerose múltipla, é um bocadinho como eu transmiti ao princípio, nós nunca sabemos como é que acordamos no dia seguinte e o desafio pode ser em qualquer dos nossos sistemas autónomos. Porquê? Porque os nossos padrões de lesão, o meu, da Margarida e da Susana, são diferentes. São quase como uma impressão digital. As zonas que eu tenho lesionadas não são iguais às delas. E esta é uma das dificuldades da nossa condição, é exatamente, cada caso é um caso. E isto faz com que os 8.000 que estão subestimados, há mais, e nós não sabemos porque, infelizmente, não temos o registro a funcionar. Fomos de facto chamados para poder ajudar a colaborar na feitura do registro, mas em 4 anos a única coisa que aconteceu foi terem-nos ouvido 3 vezes e nada mais aconteceu. O SPMS não conseguiu dar conta do recado. Em certa medida, nós também ficámos iludidos com a ideia de que poderíamos criar um registro único para todas as doenças. E nós aí, obviamente, dissemos que sim, senhora. Então, não é por causa da SPEM ou por causa da esclerose múltipla que não se irá fazer esse desígnio, mas o que é um facto é que nada aconteceu até agora. E para nós é mesmo muito importante sabermos quantos somos, onde estamos, em que situação, em que estadio da doença estamos. E nada disso é evidente neste momento. Portanto, eu também não consigo dizer quantos casos pediátricos há. Aquilo que consigo dizer é que na Europa, onde há registro, os casos pediátricos estão a subir e já excedem os 10% da população. Ou seja, já existe de facto uma significativa população que inclusive tem justificado a própria adequação dos medicamentos à população pediátrica. E há casos a partir dos 6 anos de idade. E, portanto, isto é um assunto que de facto não era conhecido,
mas que agora, mercê da maior potência das ressonâncias magnéticas, estas lesões são detectadas. Para além disso, também vos posso dizer que há uma nova classe de pessoas com esclerose múltipla que só têm registro radiológico, não têm sintomas. Portanto, a OMS também abriu agora na revisão do ICD-11 uma nova categoria de pessoas com registro radiológico, mas sem sintomas. Por outro lado, há uma falta muito grande de acesso e de equidade no interior, ou seja, o país é de facto um país a muitas velocidades. Claramente as pessoas das regiões menos capacitadas em termos de resposta de saúde acabam por ficar para trás. E isso é muito mau porque claramente não têm a resposta adequada à sua situação e essa é também uma das razões porque nós queríamos muito que em Portugal existissem estes CRIs que pudessem depois trabalhar com os hospitais de proximidade das pessoas, ou seja, o CRI tinha a gestão da evolução da doença, mas depois tudo o resto deveria ser feito em proximidade no domicílio das pessoas. Atenção que nós também temos uma outra característica, que é nós estamos totalmente dispersos no território. E o padrão mais evidente é um por família, ou seja, normalmente estamos sozinhos. Na nossa família, pelo menos recente, não existem mais casos. O que também leva à questão da genética, não é? A genética aqui serve pouco. Mas também há irmãos, também há mães e filhos, pais e filhos, mas de facto não se consegue perceber aqui a ligação. Depois, nós temos de facto aqui uma questão que para nós é muito importante, que é a questão das juntas médicas. Aquilo que nós percebemos é que os médicos de saúde pública não querem ter a responsabilidade de fazer juntas médicas. Entendem que não é a sua área de especialidade. E, portanto, quando nós temos os principais atores a não querer vestir o papel, estamos com dificuldades. Do nosso ponto de vista, as juntas médicas deviam evoluir para uma maior especialização, ou seja, o CRI, por exemplo, devia ter a capacidade de poder avaliar-nos, não é? E isso para nós era muito importante que pudesse acontecer. E obviamente o CRI tem 3 médicos de especialidades diferentes que pode perfeitamente fazer a junta médica. E aí sim deixaria de haver esta falta de equidade ao longo do país, porque em princípio os CRIs têm os especialistas e eles falam entre eles e é uma comunidade relativamente organizada. Depois, a última mensagem que eu vos queria deixar é muito simples. O diagnóstico, infelizmente, é uma espécie de um bilhete que nós tiramos para o empobrecimento. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa com esclerose múltipla, a família com esclerose múltipla, recebe o diagnóstico, a trajetória é uma trajetória de pobreza. E isso não é só em Portugal, é em Portugal e é na generalidade dos países. E nós temos o dever de vos dizer isso e de vos dar ideias e propostas para inverter este caminho. Ou seja, aquilo que nós sentimos é que nós vamos ficando cada vez mais condicionados, os nossos cuidadores vão ficando cada vez mais condicionados também na sua capacidade de angariar sustento, e isso faz com que a trajetória da família, de facto, tenda para a pobreza. Nós sentimos isso na SPEM. Na cidade de Lisboa, nós damos apoio domiciliário a várias famílias e posso-vos dizer que a trajetória de todas as famílias foi exatamente essa. Ou seja, estavam bem na vida e, de repente, a trajetória foi para a miséria. Hoje em dia, para nós isso é uma grande preocupação, sobretudo com o diagnóstico precoce. Não é? Nós não podemos nós temos que preservar a esperança das pessoas jovens que têm o diagnóstico
de que vamos inverter esta trajetória. Vamos criar condições para que elas consigam trabalhar o maior tempo possível, para que elas consigam se realizar profissionalmente, para que elas consigam, de facto, dar a volta. E para fazer isto, nós, de facto, precisamos de ajuda, e é essa ajuda que os vimos aqui hoje pedir, com esta apresentação, com este conjunto de propostas e, sobretudo, com esta vontade de quebrar os silos e pôr a segurança social e pôr a saúde a trabalhar em conjunto, porque é a única forma que nós vemos e que nós sentimos de poder realmente dar mais esperança, mais qualidade de vida a estas pessoas e a estas famílias. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Mensagem registada, uma vez que isto é uma audiência conjunta da Comissão de Saúde e da Comissão de Trabalho. Reitero o pedido do Sr. Deputado, se puder fazer seguir aos serviços e podermos disponibilizar a informação solicitada para dar continuidade ao trabalho que os Srs. Deputados aqui apresentaram. E da parte da Comissão de Saúde e da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, resta-nos agradecer o vosso trabalho. Sabemos que o fazem com espírito de missão, mas de qualquer forma é um contributo muitíssimo importante que dão em todas as causas que aqui foram explanadas. Muito obrigada mais uma vez. Senhores deputados, nós temos um pedido para tirar uma fotografia com a SPEM, se não se importarem.